Uma boa noite a todos que estão nos seguindo lá no Facebook e mais tarde no YouTube. Nós somos aqui do Centro Espírita Vinha do Senhor. Então, uma boa noite a todos os companheiros, os frequentadores daqui da Casa Espírita e outras pessoas que estão nos assistindo. Então, vamos rogar a Deus, nosso Pai, que nos abençoe os nossos propósitos, permitindo que os bons espíritos nos intuam, nos inspirem, para que nós possamos passar esses bons momentos juntos e possamos passar uma mensagem que possa ajudar, que possa consolar, que possa despertar a nossa espiritualidade. Então, que Deus nos abençoe e, em nome dele, nós damos por aberta a nossa reunião da noite de hoje. Então, nós vamos hoje falar de um assunto interessante para o momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, que graças a Deus parece que está indo embora, como tudo passa, né? Passa as coisas boas, as coisas ruins também passam, e a gente aprende muito, que é nesses momentos de aflições que a gente aprende. Outras pandemias passaram pela Terra, e também passaram. E essa também está passando. Então, nós gostaríamos de lembrar que a doutrina espírita, ela veio à Terra para despertar a humanidade, para ajudar na transformação moral da humanidade. É uma promessa de Jesus, que quando ele despediu dos apóstolos, ele disse que ele mandaria o Consolador prometido, que ia ensinar coisas que as pessoas daquela época não podiam compreender, e ia recordar os ensinamentos dele. Ele sabia que muitos dos ensinamentos deles seriam deturpados, seriam perdidos. Então, o Consolador viria para ensinar coisas que ele só ensinou de uma maneira velada, mas o Consolador ia ensinar de uma maneira clara, ia relembrar os ensinamentos dele. Então, a doutrina espírita, ela tem alguns princípios interessantes, que também são chamados de pilares. É uma tradição no Espiritismo, esses princípios, não está escrito em lugar nenhum. Aliás, Allan Kardec estava escrevendo sobre o assunto no livro Obras Póstumas, mas ele desencarnou e não deu tempo de desenvolver esse tema, princípios espíritas. Mas dá, para quem estuda a doutrina espírita, para perceber quais são esses princípios. O primeiro deles, como não poderia deixar de ser, é a existência de Deus, a crença na existência de Deus. E os Espíritos nos revelam que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o Criador de tudo, o nosso Pai, conforme nos revela Jesus. Esse é o primeiro. O segundo deles é a imortalidade da alma. Nós somos alma, ou espírito é a mesma coisa. Então, a alma é imortal. A alma não morre, a alma é indestrutível. O nosso corpo carnal, que é uma veste, ele envelhece, ele perde o tônus vital e morre. E quando o corpo morre, a alma volta para o mundo espiritual, volta a ser espírito. Então, é o segundo princípio. O terceiro princípio é fantástico, é o perdão de Deus, é a misericórdia de Deus em nosso favor, que é a reencarnação, que é a multiplicidade de existências. É a possibilidade de nós voltarmos ao cenário terrestre quantas vezes forem necessárias. E a cada passagem nossa pela Terra, nós nos livramos de algumas imperfeições e ganhamos algumas virtudes.
É através da reencarnação que nós resgatamos faltas do passado, nós adquirimos conhecimento, nós desenvolvemos a bondade, nós adquirimos habilidades na nossa vida. Então a reencarnação é uma bênção. Então a reencarnação é o terceiro. O quarto deles é a comunicabilidade dos espíritos, ou seja, a mediunidade. É a possibilidade de quem está desencarnado comunicar-se com quem está encarnado. Por isso é que existem pessoas aqui na Terra que têm uma sensibilidade de ver espírito, de ouvir os espíritos, de sentir a presença deles, de falar através deles, né? Ou melhor dizer, eles falarem através desses médiuns, eles escreverem através desses médiuns, nos trazendo notícias do mundo espiritual. Então a mediunidade é essa possibilidade que a divindade nos proporcionou de haver essa interação entre o mundo espiritual e o mundo material, e que nos ajuda tanto no desenvolvimento. E o último deles, que é consagrado, né, as multiplicidades, né, é a totalidade dos mundos habitados. Os Espíritos nos revelam que todos os planetas, todos os mundos, vamos dizer assim, são habitados. Deus não fez nada inútil. Então, esses mundos que não são habitados por seres encarnados igual à Terra, são habitados por morada de espíritos, são habitados por espíritos. Então, esses são 5 princípios consagrados. Mas existem outros princípios. Existem outros princípios. Por exemplo, a lei de progresso, onde nós evoluímos sempre. A evolução não tem limite. Nós vamos evoluir sempre. A cada encarnação, nós vamos evoluindo. Tudo evolui, inclusive os mundos, os planetas. A própria Terra, que já foi um mundo primitivo, hoje é um mundo de prova e expiação, amanhã será um mundo de regeneração, um dia será um mundo feliz. Então, tudo evolui. A lei de progresso, a lei de evolução, tudo evolui. Uma outra lei que é um princípio espírita é a lei de causa e efeito. Essa lei nos diz que a cada um será dado de acordo com as suas obras. O bem que nós fazemos, mais cedo ou mais tarde, reverte em nosso favor. O mal que nós fazemos, mais cedo ou mais tarde, nós vamos colher o resultado dele e ter que resgatá-lo, ter que acertar. Então, todos os nossos atos, nossas ações, nós estamos mandando mensagens para o universo. Então, a lei de causa e efeito é essa lei que ajuda, né, na nossa evolução, nos faz a gente pensar que tudo tem consequência, não existe o acaso. Tudo tem uma razão de ser, a lei de causa e efeito. Outro princípio que nós poderíamos citar, Jesus como nosso modelo e mestre. Modelo porque ele nos dá o exemplo, os seus ensinamentos. Guia da humanidade porque ele vai à frente. Ele é o nosso governador espiritual. Ele disse que estaria conosco até o consumar dos séculos. Então Jesus é modelo e guia para a humanidade. Os ensinamentos dele visam a nossa felicidade, aqui e no mundo espiritual. E um outro princípio que é praticamente o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral, também chamado de reforma íntima. Com os ensinamentos do Espiritismo, com todos esses ensinamentos que nós já falamos, com o desenvolvimento deles, com o conhecimento deles, nós vamos fazendo a nossa transformação moral. Nós vamos mudando o nosso comportamento. Nós vamos entendendo que tudo de mal que nós fazemos nos faz sofrer.
E todo bem que nós fazemos vai nos trazer a felicidade. Então, com isso, nós vamos mudando o nosso comportamento. Nós vamos ficando mais paciencioso, mais tolerante, mais compreensivo com os nossos entes queridos, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos filhos, com os nossos companheiros de trabalho. Vamos ficando mais corretos, mais honestos, mais fiéis. Isso é reforma íntima, é transformação moral. Então, são princípios e poderíamos até citar mais. Mas hoje, eu escolhi um desses princípios para a gente comentar, que é o segundo, a imortalidade da alma. Diz alguns estudiosos, né, que a imortalidade foi um dos primeiros conhecimentos do ser humano, desde a época das cavernas. Eles já sabiam que existia a imortalidade, que aquelas pessoas que morriam iam para algum lugar. Tanto é que naquela época, desde aquela época, as religiões primitivas já falavam na imortalidade. Todas as tribos, né, tinham lá os seus sacerdotes, os xamãs, os pajés, os curandeiros, os sacerdotes, que eram seres que tinham a mediunidade aflorada e viam espíritos. Então narravam para as pessoas, olha, aquele nosso chefe, aquele nosso cacife que morreu, eu tenho visto ele, eu tenho conversado com ele, ele tem dito que tem nos acompanhado nas caçadas, nas pescas. Então, vem de longe essa ideia de imortalidade. Se nós pegarmos aí os nossos índios do Brasil, os astecas, os incas, os índios americanos, né, os povos da África, né, da Ásia, que não tinham comunicação nenhuma entre eles, todos acreditavam em alguma coisa depois da morte do corpo. Se a gente olhar como eram sepultadas as pessoas naquela época, dentro daquelas panelas de barro, né? Os índios faziam muito isso, colocavam junto do corpo os pertences do morto, as armas, as tigelas, os braceletes, os machados. Se a gente vê as histórias dos faraós, o Vale dos Reis, as pirâmides, né? Os faraós, os reis daquela época no Egito, eram sepultados com seus pertences, com a sua carroça, com seus braceletes, com as suas armas, com as suas joias, até com comida, cerveja, que já existia naquela época, pão, porque eles acreditavam que aquela pessoa ia reviver e ia precisar daqueles seus pertences. Eles acreditavam tanto na imortalidade que eles, desde o começo do reinado deles, eles já preparavam a sua tumba, o seu túmulo. Então, essa história de imortalidade vem de muito longe. Aí a gente, por que estudar, saber sobre a imortalidade? Por que é importante isso? A gente saber sobre a mortalidade. Eu fiz algumas anotações, vamos ver se a gente consegue passar alguma. Primeiramente, gente, por que nós temos medo de morrer? Talvez por ignorância, talvez por medo do que nós vamos encontrar do outro lado da vida. As religiões falam no inferno, falam no demônio. E as pessoas sabem que não são perfeitas, todos nós temos defeitos. Nós somos espíritos ainda imperfeitos. Então muitas pessoas têm medo do que vão encontrar do lado de lá. Outros até têm medo porque teve traumas de outras encarnações, quando foram sepultados vivos, quando foram torturados, quando foram queimados. E aí isso às vezes marca na história espiritual dessa pessoa. Então fica aquele medo, né, da morte. Mas
se a gente estudar a imortalidade, conforme a doutrina espírita nos orienta, a gente vai entender que faz parte da nossa vida. Mas vamos lá então. Será que Jesus falou sobre a imortalidade? Veladamente ele falou. Se nós olharmos certas passagens do Evangelho, nós vamos notar que Jesus passava ensinamento para a imortalidade. Nós vemos casos, por exemplo, de Jesus reunido com 2 mortos no Tabor, com o profeta Elias e com Moisés. Um já tinha morrido há 400 anos, o outro há 1000 anos. Esses elementos tinham morrido. Jesus encontra com esses elementos e conversa com eles. Quando eles, depois que termina, que Moisés e Elias desaparecem, que Jesus desce para o Morro Tabor conversando com os discípulos, e eles dizem para Jesus: Senhor, os escribas dizem que antes de vir o Messias, tinha que voltar Elias. E Jesus falou assim: Elias vai voltar e restabelecer todas as coisas. Aliás, Elias já veio e fizeram dele o que quiseram. Então lá embaixo, depois dessa frase, está escrito assim: e os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Então Jesus revelando que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Tem uma outra passagem que Jesus conta a história do rico e Lázaro, a parábola chamada a parábola do mau rico, que tem rico bom, né? Esse era um mau rico, que se refestelava, se vestia de púrpura, e um mendigo vivia na porta da casa dele, aguardando que alguma migalha caísse da mesa para ele. E nada, os cachorros vinham lamber as feridas dele. E vai que esse mendigo morre, esse mendigo chamado Lázaro morre e vai para o mundo espiritual. Passam uns anos, morre o rico. Então há um encontro em que esse rico está sofrendo nas zonas infernais, como diz lá. Ele vê o Lázaro no seio de Abraão, quer dizer, amparado por Abraão. E ele pede para que Lázaro, que Abraão, deixe Lázaro molhar o dedo na água e refrescar a sua língua. Pede para Abraão deixar Lázaro avisar os irmãos dele, para que eles também não caíssem em sofrimento. Então, é um diálogo do outro mundo. No caso aí, Abraão desencarnado, Lázaro desencarnado e o rico desencarnado. Jesus contando essa história, contando essa parábola. Que as pessoas, aqueles que morrem, estão em algum lugar, estão vivos. Naquele julgamento de Jesus, Pilatos pergunta a Jesus: Tu és rei? E Jesus fala para ele: Tu dizes, mas o meu reino não é deste mundo. Mostrando que o reino de Jesus não é desse mundo. E o nosso também não é. Nosso reino não é desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Então, os ensinamentos de Jesus visavam a imortalidade, grande parte deles. O perdão. A doutrina nos mostra que por que Jesus bateu tanto a respeito do perdão. Aqueles que não perdoam, adoecem. Aqueles que não perdoam, marcam encontro para outra vida, porque vão ter que se reajustar com aquela pessoa, vão viver junto na condição de pai e filho, de marido e mulher, de irmãos. Então, por isso Jesus bateu tanto nessa questão do perdão. Quando ele fala também, reconcilia com o adversário enquanto está no caminho com ele. É um ensinamento também para a pessoa acertar aqui, não ter inimizade, para não depois sofrer as consequências do outro lado. Quando ele fala, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para seres filho do vosso Pai que está nos céus, ele está nos prevenindo, para a gente não
fazer inimizade. Numa outra passagem dele, ele fala, granjai amigo com as riquezas da iniquidade. Todo esse ensinamento é para a vida futura. Para a gente depois ter uma vida tranquila, não ter inimigos. Mas vamos lá. Vamos continuar. Quais são as razões por que é importante a gente saber sobre mortalidade? Primeiro, sabendo sobre mortalidade, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou um espírito imortal. Eu sei que eu não sou um ser perfeito, né? Que nós estamos aqui na Terra num período de aprendizado. Que a reencarnação é uma oportunidade que Deus nos dá para a gente aprender, para a gente evoluir, para a gente crescer. Então, com a imortalidade, eu sei que eu sou imortal, que eu sou um espírito imortal. Com o conhecimento da imortalidade, nós aceitamos melhor o sofrimento, a dor, é a resignação. Nós compreendemos que aquele sofrimento que nós estamos passando tem uma finalidade, tem algum motivo. A gente compreende, a gente aceita melhor, inclusive, a perda de entes queridos. Nós choramos, nós sentimos saudades, mas sabemos que os nossos entes queridos vivem, vão estar próximos a nós. Nós vamos nos encontrar com eles numa outra oportunidade, no mundo espiritual e em próximas reencarnações. Os nossos pais de hoje, os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos irmãos, a maioria são velhos conhecidos nossos. Uns amigos, outros a quem nós temos dificuldade. A reencarnação nos coloca junto para nós nos acertarmos. Então, com a ideia de imortalidade, a gente compreende essas coisas. Consequentemente, a gente sofre menos. A gente não fica aterrorizado, a gente não entra em depressão, a gente não fica ansioso, a gente não fica pensando em suicídio. Quantas pessoas, quando passam por dificuldades, uma separação, uma perda financeira, um desemprego, fica desesperado, pensando em ir embora. Com a imortalidade, nós sabemos que isso não adianta nada. Quando nós suicidamos, nós matamos somente o corpo. E nós lutamos para sair daquela tristeza que é momentânea, para não entrar em depressão. Por quê? Porque nós sabemos que tudo passa. Aquela situação vai passar, aquele desemprego vai passar, aquela doença vai passar. Tudo passa. Com a imortalidade, nós temos a certeza, nos dá a certeza, que aquelas pessoas com quem nós convivemos com ela, os nossos entes queridos, os nossos parentes, que desencarnaram, continuam vivos, continuam nos amando se eles nos amam, continuam próximos a nós, vibrando com os nossos acertos, com as nossas vitórias, entristecendo com as nossas falcatruas, com os nossos erros, mas procurando nos ajudar, pedindo por nós. Então, com a imortalidade, nós aprendemos isso. Com a imortalidade, nós aprendemos também que se os nossos amores vivem, os nossos inimigos também vivem. E pode proporcionar embaraço, dificuldade na nossa vida. Foi por isso que Jesus fala, amai os vossos inimigos, reconcilie com seus adversários enquanto está no caminho. Porque essas pessoas que nós fizemos mal a elas, que nós prejudicamos a elas, quando passa para o lado de lá, se eles não tiveram uma certa evolução, tiveram aquela ideia de perdão, eles poderão nos prejudicar, poderão nos procurar se esforçar para nos prejudicar. Então, por isso, com a imortalidade, nós sabemos disso, nós aprendemos isso, que não é bom fazer inimizade, que é bom fazer amizade. Quanto mais amizade, melhor. É por isso que no Evangelho Jesus fala isso, né? Se esforçai para fazer amigos, granjai amigos com as riquezas da iniquidade.
Então, fazerem amizade. Com a imortalidade, nós aprendemos que todo bem que nós fizermos, ele reverte em nosso favor. E todo mal que nós fizermos vai nos trazer sofrimento e vai nos trazer resgates. Vai nos proporcionar reencarnações dificultosas depois. Então, tudo isso nós aprendemos com a imortalidade. Uma das principais razões, né, da imortalidade, uma coisa que ela mais nos proporciona é o consolo por ocasião da perda de um ente querido. Quando a pessoa não tem essa ideia de imortalidade, ele fica às vezes revoltado. Acabou. Nunca mais eu vou ver essa pessoa. Por que Deus fez isso comigo? Por que Ele tirou o meu marido? Por que Ele tirou minha esposa? Por que Ele tirou o meu pai, a minha mãe, o meu filho? Tem pessoas que a vida praticamente se acabam, ficam presos a esse sofrimento por anos e anos. Com a imortalidade você chora, você tem saudade, mas você compreende. Você compreende que o tempo daquela pessoa foi só até ali. Esse mês nós perdemos aqui um companheiro aqui na Casa Espírita, um companheiro muito querido, um companheiro que nos ajudava tanto, que estava presente em todas as reuniões de estudo, pública, mediúnicas, atendimento fraterno, ele estava sempre ajudando na casa. De repente, surgiu um resfriadinho, aquele resfriado não era resfriado, era Covid, ele acabou indo para o hospital, ficou no oxigênio, foi só piorando, foi entubado e retornou à pátria espiritual. Nós temos saudade dele, nós sabemos que ele vai fazer falta. A presença dele para nós era muito importante, mas sabemos que ele está vivo. Que toda aquela dificuldade que ele passou, aquele sofrimento no hospital, tinha alguma razão de ser. O tempo dele era só aquele. Então nós, sempre que lembramos dele, formulamos votos. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo tempo que nós vivemos junto, que nós convivemos. Que Deus te ilumine. Até breve. Daqui a uns tempos, nós nos encontraremos novamente. Então, a imortalidade nos dá esse conforto, não nos deixa desesperado, não deixa a nossa vida acabar por causa da partida de um ente querido. A gente lamenta, a gente chora, a gente tem saudade, mas a gente compreende. Então, essas são as grandes vantagens da imortalidade, gente. Saber que nós somos imortais. Essa bênção de Deus que o Espiritismo nos trouxe e veio nos revelar. E como é que o Espiritismo nos revelou essa imortalidade? Através da mediunidade. Os nossos irmãos que passaram por lá de lá vêm contar para nós como estão. Quantos nas reuniões mediúnicas chegam para nós e falam: não façam como eu. Fujam dos vícios, fujam das desonestidades, fujam das infidelidades, para não passar o que eu estou passando aqui. Eles vêm nos alertar. Eles vêm nos contar como estão a vida deles do lado de lá. Suicidas vêm nos contar os seus tormentos, os seus sofrimentos. Mas aqueles que fizeram bem, que se portaram bem, também vêm dizer que estão bem, que estão aprendendo do lado de lá, que encontraram amigos, que encontraram parentes, vêm nos dar notícia. Então, a doutrina espírita veio nos revelar isso, veio nos mostrar que nós somos imortais. Uma bênção para todos nós. É a maior notícia que o Espiritismo nos dá. Eu sou um Highlander, eu não vou morrer nunca, eu sou imortal. Nosso corpo é uma ferramenta de trabalho muito importante. Devemos cuidar muito bem dele, para que ele atinja o máximo de tempo aqui. Mas ele é só uma veste que
que vai envelhecer, que vai perder o tônus vital, um dia para de funcionar e nós voltamos para a pátria espiritual. Nós sabemos que hoje muitas pessoas, com o consumismo, com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, as pessoas, a grande maioria das pessoas tem uma religião. Mas é uma religião, sim, vamos sim, apesar das religiões pregarem a imortalidade, elas também batem muito no reino da terra. Vem para cá que você paga a sua dívida, vem para cá que você se cura, né? Prende muito a gente aqui na terra. E muitos de nós ficamos apegados à matéria. Então, nós vivemos, temos uma religião, mas vivemos como se fossem materialistas. O materialista acredita que a morte do corpo acabou tudo. Para o materialista, ele vai morrer, acabou. A sua esposa vai morrer, seu filho vai morrer, seu pai vai morrer, acaba tudo. E quem vive como materialista sofre muito, porque fica apegado às coisas da terra, fica escravo dos vícios. Então, gente, o materialismo nos faz muito mal. Tem pessoas que têm até uma religião, até no meio espírita, isso também acontece. A pessoa o espírito acredita na reencarnação, acredita na vida após a morte, acredita na mediunidade, na obsessão, na lei de causa e efeito, mas a grande maioria de nós tem medo de morrer. Se revolta quando perde um ente querido, mesmo tendo esse conhecimento. Esse conhecimento não introjetou, ele entrou para o Espiritismo, mas o Espiritismo não entrou nele. Então essa ideia de imortalidade, é preciso que nós agasalhemos essa idade, essa verdade. Nós agasalhemos esse princípio que nós somos imortais e procurar viver como imortais. Porque nós, como diz o Cristo, a morte bate na nossa casa, nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Um dia nós vamos voltar para a pátria espiritual. Todos nós, como diz um amigo nosso, está com a passagem no bolso. Só não dá para ver a data, mas todos nós estamos com a passagem de retorno. Então, se nós colocarmos essa ideia de imortalidade e procurar viver como espíritos imortais que somos, nós vamos sofrer menos e evoluir mais rápido. Nós não vamos ficar tão apegados com as coisas da terra. A minha casa, o meu apartamento, o meu sítio, a minha conta corrente, né? A minha mulher, o meu filho, o meu pai. Nós sabemos que nós vamos um dia partir daqui e não vamos levar nada, nem o corpo. Podemos aproveitar a vida? Sim. Está lá no Eclesiastes, a felicidade não é desse mundo, mas nós temos momentos de felicidade aqui. Nasce um filho saudável, é um momento de felicidade. Você arruma um bom emprego, é um momento de felicidade. Você passa num concurso, é um momento de felicidade. Você que se casa com a pessoa amada, é um momento de felicidade. Você comemora o seu aniversário com os amigos, é um momento de felicidade, mas são momentos. E os momentos de dificuldade também passam. E a gente sempre fala aqui, é na dificuldade que a gente cresce, que a gente aprende. Então, gente, os ensinamentos de Jesus, se a gente prestar bem atenção, eles são para a imortalidade, para a vida que nos acompanha. Nós temos somente uma vida e muitas existências. Nós precisamos evoluir. Por isso é que nós vamos e voltamos, como está lá no túmulo de Kardec, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Nascemos, morremos, renascemos, progredimos, vamos evoluindo. Essa evolução, ninguém sabe até onde vai. Então, gente, confiemos em Jesus, confiemos no ensinamento dele. A doutrina espírita nos faz compreender os ensinamentos desse mestre sublime. Nós somos imortais, nós viveremos.
os nossos entes queridos vivem, estão conosco, caminham conosco. Quantas vezes durante o sono nós desdobramos, nós nos desligamos, vamos para o mundo espiritual e encontrar os nossos amores. Às vezes lembramos do sonho, às vezes não, mas sempre nos encontramos com eles, que nos estimulam, que nos orientam, que nos puxam a orelha, para que nós prossigamos aqui e aproveitemos o nosso tempo. Então, fica aí essa mensagem para a gente refletir. Estudemos doutrina espírita, estudemos as obras, os ensinamentos de Jesus, para que nós evoluamos, para que nós cresçamos espiritualmente, para que nós adquiramos a bondade, adquiramos habilidades e continuemos a nossa caminhada para a luz. Então, que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Abençoe a todas as pessoas que estão nos ouvindo de casa, no Facebook e depois no YouTube. Abençoe os médicos que estão nos hospitais, cuidando dos doentes. Abençoe os nossos irmãos que desencarnaram através da Covid. Abençoe a todos os pozoalegrenses, todos os mineiros, todos os brasileiros. Abençoe a nossa pátria, nesse momento de tanta convulsão. Que o anjo Ismael, com a sua equipe de espíritos iluminados, possam iluminar a mente dos nossos governantes, para que conduzam o nosso país no caminho que ele precisa. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que Deus abençoe a nós todos. Que assim seja. Em nome de Deus, encerramos a nossa reunião. Uma boa noite a todos.